Bruno. Bruno. Boa noite, Bruno. Mais uma vez estamos aqui. Está se tornando um hábito. Cortaram a Brenda também. A Ana Paula da Dilson. Ana Paula. O Bruno pediu para avisar pro pai que tem mais um para pregar. Ah não, para levar pro pai. Sermão. É só trazer, Bruno. Vamos abrir a fábrica de sermão. Vamos, Joãozinho. Boa noite, João. Chega-te, João. Estamos aí. Tamo junto. Michele Freire. Michele Freire. Firme e forte, Michele. Tia Lisete. Elisete. Compartilhar. Os irmãos vão compartilhar, tá? São Augusto. São Augusto. Gilberto. Gilberto. Alessandra Silva. Alessandra Silva. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Tio Jorge. Jorge. Mídia. Mídia. Chega, Mídia. A mais bela do Beto. A mais bela, como sempre. É a mais bela do Beto. A Alessandra deu boa noite, querido Durval. Boa noite, querida. Miriane. Miriane.
Dona Sandra, mãe do Júnior. Dona Sandra, mãe do Júnior. Bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Ismael Martins. Ismael Martins, chegai-vos. Boa noite. O Xande também, Miriam falou. Xande. Boa noite, Xande. Xande está trabalhando. Ronivon. Rony. Seu Carmelito. Boa noite, Rony. Seu Carmelito. Dona Marina. Dona Marina. O Ismael é de Rondônia, da Segunda Igreja Presbiteriana de Ouro Preto. Ismael de Rondônia, Segunda Igreja Presbiteriana de Ouro Preto. Bem-vindo. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Ângela. Ângela. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Pessoal, vamos compartilhar, hein? Compartilha bastante. Eduardo. Eduardo. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Carmelito, Dona Marina.
Rose, tudo bora? Rose! Chega, teus bons, Rose! A Rose é a famosa Saramaleito. Jaque. Jaque. O Rony falou que vamos para o estudo para aprender a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Bem, meus irmãos. Marcele, nós vamos dar início ao culto desta noite, tá? Com uma oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecido, ó Deus, pelo privilégio que tu nos concede de estudarmos a tua palavra. Esteja conosco, ó Deus, para que essa palavra crie raiz em nossos corações e assim nós possamos, ó Deus, viver de acordo com a tua vontade, influenciados por ela. Pai eterno, que seja esse um momento de salvação para aquele que ainda não conhece Jesus e de edificação a todos nós, ó Pai. Perdoe, ó Deus, o nosso pecado e a nossa falha. É o que nós clamamos a Ti no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, como eu falei na última vez, preparei estudo para nós falarmos sobre a volta de Cristo, a ressurreição e o juízo final. Evidentemente, os irmãos sabem que entre a volta de Cristo, a ressurreição e o juízo, existem ainda muitos assuntos que podem ser discutidos, mas esse não é o objetivo do nosso estudo. O objetivo do estudo de hoje é falar sobre a ressurreição. A ressurreição de um ponto de vista da vitória da vida sobre a morte. Esse é o aspecto real da ressurreição. E por que ressuscitar? Não é? Meus irmãos, a queda do homem no jardim, ela foi letal, ela foi definitiva. Se nós olhássemos para a queda do homem no jardim antes de Deus revelar progressivamente o plano da salvação, nós poderíamos dizer que ali no jardim do Éden o homem morre espiritualmente no ato da desobediência e posteriormente no sentido físico ele morre porque o pecado ele contaminou o corpo humano de tal forma e fez com que o homem viesse à morte. Isso tinha sido advertido por Deus para que ele não cometesse essa desobediência, porque as consequências eram a morte. E foi a morte, não tem outra saída. Portanto, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com o objetivo não somente de salvar o homem do inferno, né? Veio implantar o reino de Deus, eterno reino de Deus, mas veio também para realmente ressuscitar o homem em dois aspectos, conforme a Bíblia nos ensina no texto que nós vamos ler. No aspecto espiritual e no aspecto físico. E essas serão as duas ressurreições. A primeira ressurreição, os irmãos sabem que acontece aqui, e a segunda no final, na volta dele. Muito bem. A primeira ressurreição. A primeira ressurreição, meus irmãos, ela vem antes da ressurreição física. Não é? Vem então a ressurreição espiritual. O que é uma ressurreição espiritual? Apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele deixa claro que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Ressurreição espiritual, portanto, depois ele vai, no decorrer do estudo, deixar muito claro que isso tudo tem um princípio básico, que foi a graça de Deus. Mas o que nós temos que aprender a respeito da ressurreição espiritual é que o ser humano realmente é o único que nasce zumbi. Ele nasce morto, espiritualmente falando, mas vive. E esse modo de vida dele transmite a ele uma sensação de que ele está vivo em todos os sentidos, em toda a plenitude da vida. Só que o pecado apagou definitivamente da mente do homem, tá? Essa noção espiritual, né? Uma vida espiritual. O homem não conhece, o homem do pecado ele não conhece. Nós não conhecíamos quando estávamos no mundo ainda. Então, para que nós viéssemos a
conseguir viver espiritualmente dentro dos padrões estabelecidos por Jesus Cristo e pelo padrão de vida que ele instituiu, realmente, se nós continuássemos como um ser humano natural ou vivendo na carne, simplesmente não iríamos conseguir. Daí, portanto, Jesus vem deixar bem claro no texto a respeito disso. O texto que nós vamos ler agora vai deixar claro isso. Ele começa lá em João capítulo 5, do versículo 24 até o 29. Quando o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso. Quer dizer, não vos maravilheis da ressurreição espiritual. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que quer dizer inferno. Né? Como os irmãos viram no texto, Jesus faz questão de deixar muito claro que para a ressurreição espiritual, ela está condicionada. Né? Para você ressuscitar espiritualmente, você que me ouve e que não tem Jesus no coração, aprenda de uma vez. A ressurreição espiritual, ela está condicionada em crer na palavra de Cristo, crer na palavra de Deus. Ouvir e crer na palavra de Deus. Para que surja no vosso coração, no nosso como surgiu, a fé salvítica. Tá? Por isso, quem crer naquele que crer em mim, em verdade vos digo que passará da morte para a vida. E é exatamente isso que Jesus veio fazer, porque espiritualmente mortos, tá? O homem não entenderia o plano da eternidade, o plano da salvação, não entenderia o significado de adoção, remissão, santificação. Não era possível isso. Portanto, o homem tem que passar pelo processo da ressurreição espiritual. É interessante porque a palavra de Deus, ela vem nos acentuar a gravidade da situação humana, e a gravidade da situação humana, ela é tão séria que o ser humano não consegue entender as coisas espirituais. E a gravidade está no sentido de que é uma morte realmente de tal forma que o homem se tornou completamente inapto, cego, e não consegue. Ele não ouve, ele não se mexe, ele não vai em direção à palavra de Deus, ele não procura Deus, ele não quer Deus. Como nós vimos lá em Paulo, falando lá em Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 18, nós vamos entender realmente que o homem está morto espiritualmente, morto no sentido de entender, de compreender, de ter sabedoria, de ter conhecimento a respeito de Deus. Mas como que vamos colocar esse conhecimento no coração de um homem morto espiritualmente? Como vamos fazer isso? Só tem uma forma, meu irmão. Só tem uma forma de você crer. Só tem uma forma de nós crermos. É ressurreição mesmo. Isso mesmo. Jesus diz que ele tem o poder de dar a vida. Vida para ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente, para poder ouvir. O processo da ressurreição espiritual é muito simples. Jesus Cristo toca no homem e ele passa a ouvir a mensagem, compreende a mensagem e aceita a mensagem. É por isso que ele está ressurreto, né? Para dar vida, né, ao ser humano, para que um ser humano possa realmente entender a sua existência, de onde veio, para onde vai e quais as suas condições atuais. O homem tem que entender isso de forma espiritual e não de outra. Às vezes eu fico pensando e me perguntando por que as pessoas ainda não conceberam a ideia
de que realmente estão mortas, né? Aquele que não tem Jesus está morto espiritualmente. Realmente, a sensação de vida que o ser humano tem, de poder fazer coisas, se locomover, fazer, pensar, planejar, conquistar, né? Traz a ele uma sensação de existencial, e que isso não tem nada a ver com morte. A morte espiritual ela é tão séria, o pecado é tão sério, que quando ele matou o homem lá no Éden, ela tem uma faceta na sua estrutura, né, espiritual tão profunda, que ela mata o homem, mas o homem vive enganado, uma pseudo-vida, não é vida. Jesus deixou isso claro. Por isso, quando ele veio do céu, ele trouxe vida consigo mesmo, porque o homem está enganado, ele está pensando que está vivo, mas não está. A resposta para isso é que você prega o evangelho para as pessoas e elas não creem. Eu faço uma pergunta para você: você está entendendo a palavra de Deus? Você compreende o plano da salvação? Você aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Você entende aquilo que foi feito naquela cruz? Se você entender aquilo que foi feito naquela cruz, isso significa literalmente que você foi ressuscitado por Jesus, porque senão você não crê. Isso mesmo. Você crê na existência do inferno? Eu costumo dizer que só acredita no inferno, só os salvos acreditam no inferno, porque o resto não acredita no inferno. Eles foram inventar um monte de história, vão até dizer que compreende, que aceita, que existe, mas na realidade, quando você começa a falar do inferno profundamente para ele começa a sair fora do assunto. Conheço pastores que estavam fiéis ao Senhor, que hoje não acreditam mais no inferno. Não acredita que existe morte espiritual, que isso simplesmente é um simbolismo bíblico para as pessoas ficarem com medo e procurarem a salvação, procurarem um Deus, procurarem a igreja. Só que não é bem assim não. A igreja está cheia de gente que não ressuscitou, está cheia de morto lá dentro. Viu? Não se iluda. E você que está me ouvindo, você já tem certeza absoluta que Jesus Cristo tocou na sua vida e te ressuscitou? Você está de fato ressurreto? Ou será que a velha natureza morta ainda permanece no homem? Será que o velho homem morto ainda está no homem? Porque a morte entrou no mundo através de um homem, através de Adão. E a pergunta que faço a você essa noite: será que nós temos realmente a percepção de todo o plano da salvação? Porque se você não tem a concepção exata do plano da salvação, nós vamos ter que perceber algo, que realmente estamos mortos. Você tem certeza que você está indo para o céu? Você tem certeza que você vai encontrar Jesus Cristo? Que você está de frente para Ele? Só o ressurreto, só aquele que ressuscitou consegue conceber a ideia de um encontro com Jesus. Não é possível conceber essa ideia morto. Um morto não consegue fazer a escolha por Jesus. Um morto não consegue fazer a escolha por Deus. Então, se o ser humano, quando morre no jardim do Éden, morre instantaneamente espiritualmente, e a consequência desse pecado posteriormente mata ele fisicamente, qual o plano perfeito, qual seria uma ideia para reconquistar e fazer esse homem entender? Fazer um ser humano entender a salvação, fazer um ser humano entender aquela crucificação, fazer um ser humano entender que Jesus Cristo é o nosso substituto na cruz. Isso só é possível se você mudasse realmente de morto para vivo. Só mesmo uma pessoa ressurreta poderia compreender e aceitar. O morto não tem condições. O morto não vê Jesus, não lê a Bíblia, não consegue entendê-la. O morto, meus irmãos, ele caminha a passos largos para o abismo. Ele não conhece o perigo que está na presença dele. Ele não consegue se desviar do caminho, porque ele não tem a luz da palavra de Deus. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo e não crê no Senhor Jesus Cristo, ela continua e permanece morta espiritualmente. E vai se apresentar no dia do juízo dessa forma. Sem escolha. Não sabe nada o que vai acontecer com ele até chegar lá. Porque quando chegar lá não vai ter mais jeito.
A pergunta que eu faço hoje, tá? Com muita preocupação no coração, é você que está me ouvindo, que tem certeza que já professou Jesus, que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, será que você se vê como uma pessoa que ressuscitou e uma pessoa que agora consegue ver e consegue viver no caminho do Senhor? Uma outra característica de uma pessoa ressurreta, elas conseguem viver diante do caminho do Senhor. Elas conseguem, não adianta dizer para mim, não, eu aceitei Jesus, mas não consigo viver. Não, meu irmão. A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Jesus veio para nos dar vida. A coisa que mais me impressiona foi que a morte venceu a morte. A morte de Cristo venceu a morte. Que ele ressuscita. A única forma de derrotar a morte, sabe qual era? A ressurreição. E como é que vai vencer a morte através da ressurreição? Só alguém que fosse capaz de morrer e ressuscitar. Por isso não tinha entre a raça humana, em lugar nenhum, uma pessoa que pudesse morrer e ressuscitar para vencer a morte. Por isso Jesus deixa bem claro aqui nos versículos 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não tem juízo, passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora já chegou. A hora era aquela, Jesus estava ali, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, diz que ouvirem, viverão. Essa é uma característica importante. Você ouviu? Aquele que ouvir vai ressuscitar e viverá. É isso que ele está dizendo. Agora você ouviu? Qual é o seu testemunho? É de uma pessoa realmente que está andando dentro dos padrões estabelecidos para um ressurreto? Para um santo? Para uma pessoa que nasceu de novo? Para uma pessoa que começou uma vida espiritual dentro de Deus? Porque a nossa caminhada condiz com isso. Não adianta te enganar. A ressurreição é o final. A ressurreição é o fim, é a vitória sobre a morte. Se você não conseguir fazer isso em vida, meu irmão, após a morte não vai conseguir. Porque essa é uma promessa para vivos, para quem está andando aqui hoje, para você que está me ouvindo, que pensa que está vivo, né? Você não pode se deixar dizer ou convencer por mim. Quem tem que te convencer é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, quem crer em mim. Não é quem crê em pastor, crê em igreja, crê não. É quem crê em mim. Esse viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Porque ficaria muito difícil realmente ressuscitar alguém que não fosse o próprio Deus. Sim, meus irmãos, só Deus pode ressuscitar um homem. Espiritualmente falando. A voz de Cristo tem o poder de dar vida. Dar vida aos mortos. Os mortos ouvirão. Às vezes eu fico pensando assim, como é que um morto pode ouvir? O que tem que acontecer antes para ele ouvir? Porque se ele está morto, como que eles ouvirão? Não é verdade? Só que o poder de Cristo, ele é tão grande que a voz dele antecipa e ressuscita a pessoa e ela ouve. Aquele que ouvir, viverá. Porque já foi ressurreto. Já ressuscitou, conseguiu ouvir, ressuscitou. Essa é a realidade, amado. Você conseguiu ouvir a palavra de Deus? Você conseguiu entender a palavra de Deus? Amém. Agora vem a pergunta crucial. Você consegue viver dentro da palavra de Deus? Consegue realmente viver dentro da palavra de Deus? Porque somente aqueles que ressuscitam conseguem viver. Isso mesmo, por isso veio essas lutas, essas batalhas nossas, porque precisamos viver de acordo com a vontade soberana de Deus, que nos deu vida em Cristo, que nos deu vida em Jesus. Mas tem um segundo ponto que aparece aqui no texto, e tudo isso que eu estou falando para os irmãos está baseado na primeira ressurreição. A primeira ressurreição que aconteceu com Adão
A primeira morte que aconteceu com Adão foi espiritual. A primeira coisa que Jesus fez quando esteve aqui foi ressuscitar espiritualmente as pessoas para implantar o reino de Deus aqui. Foi realmente dar vida a mortos para poder implantar o reino de Deus e mantê-los vivos diante de si. Essa é a primeira grande ressurreição. Por isso você vai encontrar em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que vieram na primeira ressurreição. Qual é a primeira? A ressurreição espiritual, são bem-aventurados mesmo. E também nós temos uma outra questão, que nós temos a ressurreição, uma segunda ressurreição. Meu irmão, Jesus Cristo veio ao mundo, completou o plano da salvação, implantou o reino de Deus, foi crucificado e morreu. E agora? Se não houvesse ressurreição, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, o quê? É vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, como tem alguns que pregavam isso, e tem até hoje, é vã a fé cristã. Por que ela é vã? Por que ela não vale nada? Ela não vale nada porque todo o plano da salvação teria ido por água abaixo. Como que eu iria entrar no céu? Se não houvesse uma outra ressurreição, se não houvesse a ressurreição do corpo. E eu pergunto para o irmão, como é que nós iríamos entrar no céu? Não teria como entrar no céu, não é verdade? Porque esse corpo que está aqui não pode entrar lá. Eu fui salvo espiritualmente, eu entendo espiritualmente, ressuscitei espiritualmente está bom. Jesus chegou a dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se o espírito está pronto, então eu podia ir para o céu direto e viver lá no céu em espírito. Não, Deus não fez esse plano. Deus fez um plano que lá no céu você tem que ir com o corpo. Exatamente. Jesus veio, pregou o evangelho, salvou as pessoas, e agora tudo isso que foi pregado, tudo isso que é ensinado, tudo isso que nós vivemos, termina no túmulo? Foi o que muitos pensavam. Muitos pensavam isso. É interessante que nós vamos chegar aqui, Jesus começa a falar da ressurreição física. Agora Jesus sai da ressurreição espiritual e entra na ressurreição física no versículo 28. Observe bem o que ele vai dizer lá assim, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Eu fico imaginando essa cena. Todos ouvirão a minha voz e sairão. Como eu disse para o irmão, já imaginou? Jesus aparece no céu, o primeiro ato é a ressurreição. O primeiro ato é a volta dele, o último sinal. Depois disso, a ressurreição dos mortos. É a segunda ressurreição para nós, os crentes. Os crentes vão ressuscitar fisicamente. Porque Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou, e a ressurreição dele é a base da nossa ressurreição. E ele disse bem claro, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é verdade? É no cemitério que se ouvirão a voz criativa de Cristo. Meus irmãos, há algo de magnífico nisso, tá? A ressurreição, tá, física do homem confirma, ouviram? Simplesmente uma coisa: nós vamos entrar no céu com um corpo semelhante ao dele, não igual a ele. A Bíblia nunca vai pegar o homem e botar igual a ele. Não, são semelhantes. Ele ressuscitou, andou aqui na terra por 40 dias depois de ressurreto, aí depois então ele é assunto ao céu. Ele volta para o Pai. Não é verdade? Ele volta para Deus. E é interessante que
ele veio, morreu, e quem foi que ressuscitou ele? Essa era uma dúvida que os discípulos tinham. Os discípulos ficavam pensando assim, ele ressuscitou Lázaro. Ele curava, ele andava sobre as águas. Agora, e se ele está dizendo que vai morrer, que é necessário que ele morra e ao terceiro dia ele ressuscita, eu vou fazer uma pergunta. Quem é que vai ressuscitar ele? Se ele é quem ressuscita as pessoas. Se é nele que eu confio. Se é nele que nós acreditamos. Se é ele que vai me ressuscitar. Agora ele morreu. Como é que nós vamos ficar? Não é verdade? Como eu disse para os irmãos, o pecado contaminou o homem espiritualmente, mas também contaminou o homem espiritualmente. Sim. A pergunta que surge é, Jesus disse assim certa vez, aqui em João também, ele diz assim, a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou, e posso reavê-la quando eu quiser. Significa que ele tinha poder em si mesmo de ressuscitar. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. O homem morre, mas o divino não. O Espírito Santo, o Pai e o Filho envolvidos na ressurreição de Jesus. Para que ela fosse a base da nossa ressurreição física. Para podermos nos apresentar diante de Jesus. E é interessante que essa ressurreição acontece antes do juízo final. Por quê? Porque logo após o juízo final, você vai entrar no céu. Se você for salvo. Você vai entrar no céu, na presença de Jesus. A pergunta que surge é, você crê nisso, querido, que vai ressuscitar no último dia? O último grande dia da história da humanidade. Quando o céu abrir, o trono de Cristo aparece, a igreja que já partiu volta com ele em espírito para poder assumir seus corpos. Quem vai ressuscitar primeiro? Os salvos. Nós que estivermos vivos seremos transformados. Os corpos dos ímpios vão ressuscitar também, porque todos vão ressuscitar. E logo em seguida nós estaremos diante de Cristo para o juízo, para logo em seguida então adentrarmos a vida eterna permanente, esse grandioso dia de salvação. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia deixa muito claro que todos vão ressuscitar. Não tem um sequer que não vai ressuscitar. Entendem isso, meus irmãos? Todos hão de ressuscitar. Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, aquele que furou lá ao lado de Jesus, aqueles que o fogo comeu, consumiu, aqueles que são cremados. Tem pessoas que não gostam de cremar, né? Tem medo de cremar o corpo, porque como é que vai fazer para ressuscitar, né? Meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Deus tem todo o poder do mundo. Se você quiser dar uma olhadinha lá em Ezequiel 37, lá já tem os vales dos ossos secos, você vai entender um pouco do poder de Deus. Deus vai ressuscitar os mortos, ele vai simplesmente dar uma ordem. E aí quem estiver nos abismos voltarão. O mar vai entregar os seus mortos, tudo vai entregar os seus mortos. O fogo, a espada, todos que existiram sobre a terra. Você imagina o tamanho desse julgamento, imagina o tamanho dessa ressurreição. Todos vão ressuscitar. Todo olho verá a volta dele. Meu irmão, se você não crê, aprenda uma coisa. Mesmo não crendo, você vai ver. Não tem como escapar disso. Não tem. E é bom você crer no Senhor Jesus Cristo para passar pelo princípio dessa grande ressurreição. Para ter um encontro com Cristo, com um corpo glorificado, com um corpo transformado. Um corpo que vai entrar numa dimensão que é viver no céu. Esse corpo que está aqui não pode, ele está contaminado pelo pecado. Por isso Jesus veio morrer e veio nos ressuscitar.
Por isso a igreja está com Jesus Cristo nesse estado intermediário. Na grande volta de Cristo, nós vamos ter um encontro com o nosso próprio corpo. Nós que vamos partir. E aqueles que já partiram. E se você estiver vivo, você vai ser transformado em vida. E vai subir com Deus, vai subir com Jesus para um grande posse do reino dos céus. Será que às vezes eu me pergunto assim, será que a crença da igreja está envolvida nisso? Porque às vezes eu vou em certos velórios e vou em certos ofícios fúnebres, já fiz muitos, e você chega diante de uma situação, de um quadro, que as pessoas estão desesperadas, achando que a morte é o fim. Morreu, estão ali no caixão, acabou para ele, agora acabou. Não, não acabou não. Existe continuidade, existe uma ressurreição. Sim. E é uma grande ressurreição. Se você está salvo, lembra disso. Já foi no enterro lá e as pessoas ficam com a cabeça confusa. A morte é o último inimigo a ser vencida. Paulo vai deixar isso bem claro. Mas ela vai ser, ela já foi vencida. Ela foi vencida por Cristo naquela cruz. Volta e ressurreição. Por que ressurreição depois da volta? Porque logo em seguida nós vamos ter início a um processo final da história da humanidade. Dessa obra, dessa criação que caiu em pecado. Foi contaminada pelo pecado. Todos morrerão. Todos morreram. Não tem ninguém. E todos vão ressuscitar. E é interessante porque logo em seguida nós vamos encontrar um texto aqui, logo na frente do texto do 28, no versículo 29, onde ele diz isso que estiverem feito bem para a ressurreição da vida. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Crê? Você não vai ser julgado segundo as obras. Você vai ser julgado segundo as obras de Cristo, a seu favor. Vamos ser julgados pela palavra de Deus a nosso favor. Portanto, prestem bem atenção nisso. Se você crê que Jesus Cristo realmente morreu por você numa cruz, e você morrer hoje, você morre tranquilo? Será que você pode morrer tranquilo hoje? Faça uma autorreflexão da sua vida. Isso é muito pessoal. Isso é só você e Deus. A ressurreição, ela vai ser individual. Todos vão ressuscitar, mas é só um que vai chegar diante do trono. Você e eu. Nós vamos chegar lá. Meu irmão, nós temos que aprender que logo depois da ressurreição vai vir o juízo, o destino eterno dos ressurretos. Sim. Como que vai ser isso? Às vezes a pessoa pensa assim, morri, fui para o céu, acabou. Não, vai passar diante do trono. O apóstolo Paulo diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras. Como é que você vai receber? Não fique pensando que dependeu das suas obras, não. Isso vai depender da obra de Cristo feita na cruz. Você foi justificado, foi salvo, vai comparecer diante de Jesus Cristo para receber a bênção final, que é receber mesmo na presença dele. Nesse dia, meus irmãos, não haverá discussão de nada. Simplesmente as pessoas vão comparecer ressurreta com o corpo preparado. E quando eu digo isso, eu também estou falando dos ímpios. Porque Jesus deixou bem claro aqui que uns vão ressuscitar para a vida eterna, né? Ele diz no 29, ó, para a ressurreição, né, da vida eterna. Agora tem os outros que vão ressuscitar para a morte eterna. Meus irmãos, nós temos que acreditar numa coisa, o que a Bíblia deixa muito claro é que o ímpio, ele morre 2 vezes e ressuscita uma. O ímpio não tem a segunda ressurreição, não tem a primeira ressurreição espiritual. Ele não existe, ele não ressuscitou espiritualmente, mas ele morreu. Vai ressuscitar fisicamente. E logo em seguida do juízo, ele vai para a segunda morte, que é o lago de fogo, aonde é o estado definitivo de todo aquele que não aceitou Jesus. O irmão está vendo quanta coisa está envolvida nessa salvação? Quanta coisa ainda vai acontecer nessa salvação maravilhosa? Será que nós estamos percebendo isso no nosso dia a dia? O quanto que Jesus Cristo já fez?
Será que nós estamos percebendo que ainda temos ainda uma vida ao prestar conta? Será que nós estamos conscientes de que não acaba na sepultura? E que quando morre daqui, sai daqui consciente? E que quando sai daqui consciente vai prestar conta no dia do juízo? Vai se apresentar diante do tribunal de Cristo? Vocês estão imaginando o que significa isso? Será que o padrão de vida que eu estou levando aqui realmente me qualifica para a entrada no céu? Será que eu vou ouvir de Jesus ele dizendo para mim assim, bendito, vinde benditos de meu Pai? Meus irmãos, a ressurreição dos mortos, ela faz parte do plano da salvação. Como o juízo também faz. O juízo final, meus irmãos, é necessário. A ressurreição é necessária. A volta de Cristo é necessária. Extremamente necessária. Para que nós possamos, meus irmãos, nos apresentar definitivamente e acabar esse sofrimento. Nós fomos salvos, mas ainda estamos no corpo. E nós vamos receber um corpo novo. Nós vamos receber, meus irmãos, um corpo transformado. Vivificado em Cristo Jesus. E semelhante ao corpo dele. Para poder vivermos no céu. Como eu disse para os irmãos, ninguém vai conseguir entrar no céu sem um corpo ressurreto. Não, ninguém vai entrar no céu sem um corpo ressurreto. Esquece isso. Tá? Jesus deixou bem claro, meus irmãos, na sua expressão de Marcos 16, que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Lembre disso. A minha pergunta é, toda vez que eu prego sobre a volta de Cristo, sobre ressurreição, sobre juízo final, será que as pessoas estão conseguindo ver essa salvação dentro de um plano completo? Que ele ainda não prestou conta da vida dele e que tem que tomar cuidado naquilo que está fazendo dia a dia? Tem gente achando que não, vou chegar lá e vai ser não, vai ser de acordo com o galardão. É na proporção daquele que ouve a Cristo e viveu conforme Cristo. Meus irmãos, Deus é justo. Tem pessoas, meus irmãos, que realmente estão vivendo dentro dos padrões estabelecidos. Tem pessoas que não estão. E lembre-se disso, você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Não tem como escapar dessa ressurreição, não tem. No Apocalipse tem um versículo que deixa muito claro isso, que se te esconderes no mais profundo dos abismos, eu darei ordem à serpente para te tirar de lá. Não tem como escapar, querido. A mão de Deus é poderosa. Imagine agora o céu, o trono de Cristo, os 12 tronos à esquerda, os 12 tronos à direita, dos patriarcas e dos discípulos de Jesus que foram chamados para julgar a terra. E no centro dele, Jesus Cristo. Estão lembrados daquela curiosidade dos discípulos, quem sentará à esquerda, outra à direita? Era disso que eles estavam querendo saber. Mas ele falou o quê? Jesus, o Pai já tem escolhido. Era óbvio que de um lado vai ter um dos patriarcas. Eles queriam os dois lados para eles. É interessante. Agora imagina o céu aberto, esse juízo. Imagina o céu aberto depois dessa ressurreição. Antes da ressurreição, você já viu o céu abrir. Agora você vai ver os corpos ressuscitando. O que mais me impressiona nisso é que todo olho verá. Não vai dar para fechar o olho. Não quero ver, não vai dar. Você vai ficar com os olhos regalados. A Bíblia diz que as nações ficarão estarrecidas, ficarão perplexas. Sabe por que as nações ficarão perplexas com o aparecimento dele? Agora você imagine como que vai se comportar as pessoas vendo a ressurreição. E você, meu irmão? Meu irmão, nós vamos estar lá. Vamos estar lá. Será que quando você vai dormir, você pensa nisso? Quando você for para a cama hoje, fique imaginando o dia que você vai andar com Jesus no céu. Quando você for para a cama hoje, lembre-se que vai ressuscitar. E que, portanto, nada nesse mundo aqui vale a pena. Nada. O que vale a pena é ter um padrão de vida que me eleve diante de Deus. Que eu seja ressurreto por Jesus Cristo, ressuscitado por Jesus Cristo para ir para o céu. Porque aqueles que não forem para o céu, eles vão morrer, vão mortos, vão sofrer. Eu gosto de falar muito de sofrer, não porque dá uma impressão que a gente está fazendo uma pressão em cima, né? Não adianta fazer pressão, não, vai ser isso mesmo. Vai para o inferno se você não crê no seu Jesus Cristo como teu único e eterno Salvador. Isso mesmo. Não adianta suavizar isso, não.
Não adianta passar um pano quente em cima disso. Não tem. Se você chegar no dia lá que não aceitou Jesus, rejeitou, zombou, riu, brincou, se afastou da igreja, abandonou Jesus, está pensando para chegar no dia lá e, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu o quê? Não viva dessa forma. Creia no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo. Em Romanos 8:11, para concluir, está escrito: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Falando do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Entende? Se habita em vós o Espírito Santo, daquele que ressuscitou, o Espírito de quem ressuscitou, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo também vai te ressuscitar, vai te vivificar. Nosso corpo mortal. A Bíblia só tem coisa boa, né? Já notou, não? Só coisa boa, só bênção. A palavra de Deus só tem bênção. Quanto mais a gente estuda, mais nós vamos desvendando. Mais coisas ele vai revelando. É infinito. Ele vai revelando e nós vamos ficando cada vez mais felizes. Cada vez mais edificados. Cada vez mais com vontade de aprender mais. Cada vez mais. Esse grande encontro com Jesus. Domingo que vem à noite, se Deus permitir, nós estaremos falando sobre o último encontro do homem com Deus. Domingo à noite, se Deus permitir, nós estaremos falando do último encontro do homem com Deus. Se você for salvo, você vai estar com Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, lembre-se, vai ser a última vez que você vai ouvir falar de Deus. Vai ser a última vez que você vai ter esperança. Porque quando chegar no momento do juízo, Deus encerra a história da humanidade. Não percam, divulguem, tá? Divulguem bastante isso. Domingo à noite nós vamos estar falando sobre o juízo final. Uma bênção para a igreja. Uma bênção. Uma bênção para o povo de Deus, não tem o que temer. Mas é temeroso para aquele que não tem Jesus. Essa semana eu ouvi uma frase. Nessa frase a pessoa dizia o seguinte: a morte é temerosa. Ela virou e falou assim: a morte traz pavor. Ela está se sentindo sozinha, porque começou a achar que ia morrer. A morte parece algo mal, e ela não é boa não. Ela é maldição, ela não é bênção de Deus não. A única morte que foi bênção de Deus é de Cristo. A morte de Cristo, sim, é bênção de Deus. Para nós, para todos nós que cremos. Se você não crê, bota teu joelho no chão e peça a Deus, para Deus abrir teus olhos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Continue até domingo, se Deus quiser, na escola dominical, e à noite, no culto que nós vamos estar realizando aqui sobre o juízo final. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus vos guarde. Amém, queridos? Agora nós vamos encerrar esse momento com uma oração, tá? Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos, agradecidos por esse momento. Peço a tua bênção, ó Deus, por esse momento de culto que tivemos, que a palavra, Senhor Deus, encontre nos corações lugar, ó Deus, para habitar, e assim nós possamos, ó Deus, termos uma consciência a respeito da nossa existência e como será, Senhor Deus, no futuro a nossa vida. Perdoe o nosso pecado, perdoe nossas falhas, é o que nós clamamos em Cristo por tudo isso. Amém, Pai. O reverendo Wellington está assistindo? A esposa dele, Daniele. Deixa eu dizer para você.
Reverendo Wellington, Deus te abençoe, meu irmão. Cada vez mais. Tamo junto. Renato Pinheiro. Renato Pinheiro, Deus te abençoe. Renato Lim. Renato Lim. Dona Edna. Dona Edna. E outros irmãos chegaram depois. Vocês que assistiram, domingo nós estamos aí, hein? E vamos se encontrar na ressurreição. Antes disso, dá para encontrar aqui também. A verdade falou que tu é uma bênção. Thaís, Gessé. Aí, Gessé. A Eline gostou muito do estudo bíblico. Deus te abençoe, Eline. A Dona Edna Agostina. Dona Edna tem voz boa. Voz boa para cantar no coral. Vai cantar no coral celestial, hein? Todo mundo, eu também, tenho uma voz muito boa. Miriam. Miriam. Ferreira. Ferreira. O Rubinho. Rubinho. Deus te abençoe, Rubinho. A Perina Cavalieri também. Deus abençoe, Perina. Sejam bem-vindos. A mídia está escrevendo alguma coisa aqui. Só não vou encerrar, não sei se está vindo mais alguma coisa, que não tem como saber. A Juliane e o Anderson também. Juliane e o Anderson. Dá boa noite, até domingo. Pessoal, boa noite, até domingo. Escola Dominical. E conta a noite. Juízo final.